Olá, bom dia para você que está acordando agora, acabou de ligar a TV, prepara o café, porque o Manhã no Ar está começando e por aqui você fica bem informado junto com a gente. Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Ex-governador José Melo tem prisão temporária revogada. Ex-secretários também tiveram a prisão convertida para domiciliar. Deputados aprovam orçamento para 2018 sob protesto dos professores. O governo não tem mais um orçamento próprio para o reajuste dos profissionais de educação. Aqui no estúdio, o assunto é o grande volume de chuvas nesse fim de ano, que está acima da média para o período. Será que teremos uma grande cheia em 2018? No Manhã no Ar de hoje, você confere também a mudança nos horários de funcionamento dos bancos para o fim de ano. No quadro Na Ponta do Lápis, dicas para você equilibrar as contas em 2018 e até fazer uma poupança. Passar essas informações para o papel, usar uma planilha de computador, aplicativo de celular. E lá na frente você consegue ter o resultado disso, você consegue analisar as informações. A gente traz ainda as notícias do esporte e dicas culturais para este finzinho de ano. Isso e muito mais é a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. Um jovem de 21 anos foi assassinado com 4 tiros no Distrito Industrial 2. 2 homens saíram de um carro e atiraram contra a vítima. A polícia suspeita que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A denúncia que foi feita para a equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária, foi anônima e dava conta de que um homem estava sendo executado na Travessa Castanheiras, que fica aqui no bairro Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus, perto do refúgio da vida silvestre Saúm Castanheiras. De acordo com os moradores, esse rapaz de 21 anos, que depois foi identificado como José Matheus Ventura, estava dentro de um carro modelo Corsa preto. 2 homens que estavam com ele fizeram ele descer do veículo e deram vários disparos na direção dessa vítima. 3 tiros atingiram o peito e 1 a cabeça. Quando a polícia foi acionada e chegou até o local, ele ainda tinha vida. Por isso, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência foi chamado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com as informações de familiares, depois que ele foi identificado, o rapaz tinha problemas com o tráfico de drogas, tinha dívidas por conta disso. Mas fora essa informação, a polícia também investiga o envolvimento dele em uma confusão na noite de Natal. Ele estaria com um outro rapaz em uma motocicleta e passou por uma rua no bairro Novo Aleixo. A rua estava fechada porque uma família estava fazendo uma festa de Natal e eles impediram que os 2 rapazes na moto passassem. Houve uma briga, o Matheus, junto com o companheiro dele, acabaram empurrando aí as pessoas que estavam na rua e isso pode ter sido o motivo dessa execução. Esse caso foi encaminhado e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 3 jovens tentaram roubar um taxista na zona norte da cidade. Eles não conseguiram levar nada, mas feriram a vítima. Confira. O taxista Ramiro Sanches, de 53 anos, estava na noite de Natal tentando ganhar um dinheiro extra. Ele estava fazendo uma corrida na zona norte da cidade. Circulando por aquela área, na rua Itirapina, ele foi surpreendido por 4 infratores. O detalhe dessa história é que esses 4 são bem jovens. Tinha um adolescente de 17 anos com eles e a idade deles não passava de 25 anos. Só que os 4 foram surpreendidos pela equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária, da 6ª SICOM. Os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento quando perceberam a ação dos 4. Mesmo com a rapidez em apreender o adolescente e prender os outros 3, a polícia militar
percebeu que o taxista acabou ferido durante a ação. Nessa tentativa de roubo, ele levou algumas facadas na região do pescoço. Por isso, o motorista de táxi foi socorrido e levado para o serviço de pronto atendimento Danilo Correia. Logo depois, ele foi liberado, não teve nenhuma sequela e passa bem. Também não teve nenhum pertence levado. Mesmo assim, a Polícia Militar levou os infratores para a Polícia Civil para averiguações, O adolescente de 17 anos foi encaminhado para a delegacia especializada em atos infracionais e os outros 3 foram identificados no 6º Distrito Integrado de Polícia. Alexandre Pontes Souza tem 24 anos, Carolina de Souza Costa, 25 e Harrison Marinho de Almeida, apenas 20 anos. Depois de uma denúncia, a equipe da Secretaria Executiva Adjunta de Operações prendeu um homem que tinha um mandado de prisão em aberto por roubo no bairro Zumbi. Vamos ver. 9 da manhã, um comerciante que trabalha aqui na região da Manaus Moderna chegou aqui na delegacia móvel. Aí ele foi, conversou com os policiais e disse o seguinte: olha, eu tenho uma denúncia a fazer. Os policiais então, tudo bem, prossiga na informação. Aí o que é que ele disse? Olha, lá na rua Índio Ajuricaba, tem um homem conhecido pelo nome de Fábio, que está foragido da justiça. Ele mora lá, mas ele circula livremente, ele vai para lá e vai para cá. Aí os policiais, então, sabendo da informação, 1 hora depois, foram até a casa de Fábio. Cercaram a casa e encontraram o suspeito dormindo. O galo já tinha cantado 4 vezes, mas Fábio estava dormindo. Então os policiais acordaram Fábio e puxaram a ficha criminal do rapaz, que na verdade não estava foragido, como o comerciante disse. Existia apenas um mandado de prisão em aberto contra ele, porque no ano de 2011 ele foi condenado pelo crime de roubo. Resultado: a casa caiu para ele e agora vai passar o ano novo atrás das grades. Ele foi preso em 2010 pela prática de roubo em farmácia, de celulares também na rua, mas foi liberado por alvará. Ocorre que em 2011 a prisão dele foi decretada por ter sido condenado. E aí, evidentemente, que ele não se apresentou desde 2011. Então, checamos a denúncia e ele tem tinha um mandado de prisão, tem um mandado de prisão em aberto, e nós vamos cumprir esse mandado de prisão, o encaminhando para a Polinter e para as providências. Como é que foi o momento em que vocês chegaram lá? Ele se mostrou, logicamente, surpreso. Sim, ele se mostrou surpreso. A questão, a gente chega sempre na surpresa, não dá para esboçar a reação, mas de fato ele não houve reação. Ele disse inicialmente que não sabia que estava com mandado de prisão, mas acabou dizendo depois que sabia e que estava já tentando com o advogado a apresentação. E em Parintins, um homem que tinha um mini laboratório de drogas e fazia tráfico de entorpecentes na cidade foi preso. Ele já tem passagens pela polícia e confessou o crime. Nos últimos 5 dias, a polícia em Parintins fez 7 apreensões de drogas e prendeu 8 pessoas suspeitas de tráfico de entorpecente. Infelizmente, a droga é um mal que está atingindo toda a sociedade. Todos os dias há apresentação de drogas aqui na delegacia e, infelizmente, a delegacia já está cheia, porém, isso não impede que os flagrantes sejam feitos. O caso que mais chamou a atenção ocorreu na Rua 5 do bairro União, na zona sul da ilha, onde uma guarnição da Polícia Militar apreendeu em uma casa um mini laboratório de drogas. O mini laboratório seria do autônomo Afonso Henrique Pereira, conhecido como Gaspar, de 32 anos, que foi preso em flagrante. Em poder do Gaspar, a PM apreendeu cerca de meio quilo de drogas, entre pasta base, cocaína e crack, além de bicarbonato de sódio, água sanitária e rejunte, produtos utilizados na mistura de entorpecente para render mais a droga. Com o Gaspar, a PM também apreendeu uma arma de brinquedo e ele foi conduzido à unidade prisional da cidade, onde vai ficar à disposição da Justiça. No centro da cidade, uma casa foi invadida 2 vezes em menos de um mês. Os moradores do local reclamam da falta de policiamento e segurança nas ruas do bairro.
Nessa época do ano, normalmente a segurança no centro da cidade é reforçada, mas isso não quer dizer que a polícia consiga dar resultado para todas as ocorrências. Nós estamos na casa do seu Antenor. Os ladrões não entraram pela porta da frente, porque a rua é movimentada, mas eles conseguiram invadir essa casa 2 vezes somente no último mês aqui, pela parte de trás. A gente percebe que essa parte aqui está numa área bem alta do centro da cidade. Esses arames que vocês estão vendo foram colocados pelo seu Antenor para tentar evitar que novas ocorrências acontecessem. E outras medidas ele teve que fazer, porque teve uma invasão no dia 6 de dezembro e outra 11 dias depois. Não é isso mesmo, seu Antenor? Exatamente. A insegurança no centro está muito grande. A polícia tem feito batida, né, feito blitz e tudo, mas infelizmente os bandidos não estão para brincadeira. A minha casa foi invadida 2 vezes esse mês de dezembro, como você acabou de falar. Outras casas aqui, na mesma região, também foram invadidas e roubadas, né? E levaram muitos objetos, sempre pelos fundos, pela parte de trás. Quando invadiram, não tinha ainda esse cercado que eu tive que colocar, né? E também coloquei um cachorro Rottweiler, para inibir os bandidos. Agora o cachorro assusta, mas durante essas 2 ações, esses 2 furtos, né? O que eles fizeram? O que eles levaram? Bom, como deu para você perceber, nós estamos numa laje aqui, uma área de lazer no caso, né? E tem uma escadinha que dá acesso direto para a cozinha. Graças a Deus o resto da casa é independente, tem um portão de ferro reforçado. Mas o que tinha na cozinha levaram, inclusive a minha botija de gás. Agora está tudo na corrente, né? Agora, infelizmente, né, como todo brasileiro, a gente é refém dentro da nossa casa. Agora, seu Antenor, eles também tentaram invadir os quartos, né? Tentaram encontrar ali um atalho pelo telhado e deixaram o telhado todo prejudicado. Positivo, eles tiveram acesso ao telhado desse pátio lá de baixo, tentando entrar no quarto, mas o quarto também é gradeado. Só que nessa ação eles quebraram as telhas, danificaram muita coisa, ou seja, me deram muito prejuízo. O que o senhor espera por parte da polícia? Eu fiz o BO. Os colegas aqui, os vizinhos do lado também, que tiveram suas casas invadidas, também fizeram BO. Só que é difícil você ver uma viatura passando, principalmente à noite, na madrugada. E, infelizmente, como eu já falei para você, né, nós somos reféns dos bandidos dentro das nossas casas. Ou seja, as leis do Brasil só favorecem a bandidagem. Nós, cidadãos de bens, a lei não protege. Olha só esse caso. Moradores do conjunto Petros flagraram um homem agredindo um rapaz que tentava usar a quadra da comunidade para jogar. O agressor chegou a quebrar diversas garrafas de vidro no chão para impedir o uso do espaço público. Ele afirma que o local é usado para o consumo de drogas. Vamos ver. Um cidadão aqui do conjunto Petros, no bairro Coroado, tem tirado a paz dos moradores aqui desta área da cidade. As pessoas têm até medo de caminhar aqui próximo à casa desse cidadão, porque ele é bastante agressivo. Inclusive, já chegou a dar um soco em um rapaz de 22 anos de idade. O que esse cidadão alega é que ele é dono desta quadra que pertence à comunidade e foi construída há mais de 20 anos pela prefeitura. Isso, ele alega que essa área aqui pertence a ele. Aí, enquanto a mãe desse cidadão era viva, que ela tomava conta aí, era bom demais, que ela tratava o pessoal bacana, dava água, dava tudo. Os moradores já perderam as contas de quantas confusões aconteceram aqui nesta quadra. Um morador, inclusive, registrou a última delas. Observe só as imagens. O agressor chega aqui próximo à quadra. Ele está com uma grade nas mãos, com diversas garrafas de vidro. Ele saca uma por uma e joga no chão. Os cacos estão aqui espalhados até hoje. Tudo isso é para impedir que as pessoas utilizem essa quadra. Inclusive, esse homem agride a comunidade com palavras de baixo calão. Uma situação que vocês não aguentam mais, inclusive tem medo de usar a quadra por conta disso. Com certeza, porque ele alega que a gente estamos invadindo o espaço dele aqui.
Eu não sei porquê. E se ele estiver incomodado, é só ele mandar fazer um muro aí e pronto. Ele fica jogando garrafa aqui e não deixa nós e os meninozinhos brincar. São nossos filhos. Inclusive, ele ficou bastante irritado da última vez porque as pessoas estavam aqui na quadra. Ficou irritado também porque o morador filmou toda essa ação e ele deu um soco, né, em uma pessoa que mora aqui na comunidade. Dá para ver claramente no vídeo. Com certeza, tá. E essa pessoa mora do lado de casa lá. Ele abriu o ferimento aqui perto do nariz dele. Esse rapaz tem 22 anos. Ele não mexe com ninguém, é uma pessoa boa, tal. E é isso. Os moradores têm medo que algo muito pior possa acontecer, porque, segundo a comunidade, toda vez que esse homem está alcoolizado, a situação piora. Só para você de casa ter uma ideia, há cerca de 5 meses, ele atropelou uma criança em uma das ruas aqui do conjunto e, ao descer do carro, ao invés de prestar socorro, o que ele fez exatamente? Ele ainda deu uma lambada de teçado no rapaz que estava todo ensanguentado no chão, que ele bateu com a bicicleta lá, e da outra vez foi que ele tentou atropelar a gente e ele está até respondendo por isso. Ele desceu do carro com o teçado na mão e agrediu essa criança que estava, na verdade, precisando de socorro. Isso. Ainda ameaçou os pessoal ainda que estava com o rapaz lá. Os moradores estão aflitos com toda essa situação, já registraram diversos boletins de ocorrência. Esse homem responde por esse crime, por esse atropelamento. E essas pessoas pedem que as providências sejam tomadas o quanto antes para que as crianças que brincam aqui possam voltar a utilizar essa quadra. Como já citamos, existe há mais de 20 anos, mas no momento está impossibilitada para uso por conta dos cacos de vidro aqui em toda a extensão dessa área. Durante a nossa reportagem, um morador que foi denunciado pela comunidade também pediu para falar e para se pronunciar, né? O senhor mora aqui próximo e essas pessoas alegam que o senhor afirma, para quem quiser ouvir, que essa quadra pertence a você. Não, a quadra não pertence a mim. Primeiramente, esse espaço aqui foi um espaço construído pela empresa Aços do Amazonas por o pagamento de uma multa. Esse espaço foi construído para a Associação dos Moradores do Conjunto Petro, então ela pertence aos moradores do Conjunto Petro. E já que pertence aos moradores, por que o senhor então acaba jogando aqui as garrafas de vidro que tornam-se cacos e impossibilita aí então a brincadeira aqui das crianças da comunidade? Entendi. Essas pessoas que fizeram essa reportagem, eles não pertencem ao Conjunto Petro, não são moradores do Conjunto Petro, eles moram numa outra comunidade próximo e eles vêm aqui brincar. 90% vem brincar, vem se divertir, que eu acho isso uma maravilha. Eu acho que esporte é vida e deveria ser usado da melhor forma possível. Infelizmente, entre eles, vem usuários de drogas também, entendeu? Estão utilizando de uma forma parcialmente positiva, com exceção com esse uso de drogas. Antes do ocorrido, eu vim aqui tentar resolver de uma forma pacífica, de uma forma diplomática, de uma forma amigável. Infelizmente, esse drogado que gravou o vídeo, ele me insultou, me debochou, ofendeu minha esposa, me ofendeu. Mas aí não seria mais fácil chamar a polícia para resolver a situação, ao invés de agir por conta própria? Não é mais arriscado? Sim, com certeza. Eu achei a minha atitude impensada na hora. Infelizmente, não tive o controle necessário. Mas já chamei a polícia diversas vezes, mais de 50 vezes, e eles vêm aqui e alegam o seguinte, e dou razão, o espaço é aberto. Por ser aberto, qualquer pessoa entra e desfruta do espaço. Não me incomodo com a utilização do espaço, mas sendo que de uma forma positiva. Agora, esse é um negócio complicado. Se a quadra é da comunidade, a comunidade tem direito de usar a quadra, não é uma pessoa que pode impedir o uso da quadra pelas pessoas. Agora, se ele acha que tem usuários de droga na quadra e tudo mais, e o pessoal vai lá para fazer algo que não é para diversão ou para prática esportiva, aí realmente quem tem que tomar uma atitude são as autoridades, é a polícia, no caso. Não é ele que tem que ir lá e impedir alguma coisa. E tem que, nesse caso, haver também uma mobilização por parte da Associação de Moradores para estabelecer critérios para o uso da quadra. Uma vez que ele disse que 90% das pessoas que estão lá, que frequentam,
são pessoas do bem, né? Pessoa que está praticando esporte. Veja você, apenas 10%, pelo que ele está falando, são usuários de drogas. Justifica, por conta desses 10%, ele inviabilizar o uso da quadra? E aí ele falou também que a maioria não é lá do bairro. Eu acho que isso não tem muito a ver, né? Porque se de repente tem espaço, tem horário vago na quadra, porque as outras pessoas não usam, né? E o esporte é uma das principais ferramentas para você combater a violência. No momento em que você tem uma área de lazer, você mantém a criança ocupada, você mantém o jovem ocupado, ele está garantindo a saúde dele, né, porque está praticando ali uma atividade. A criança que estuda de manhã e que joga uma bola à tarde, quando chega à noite, janta aí, ó, dorme, né? Quanto mais atividade para a molecada aí, melhor. A gente espera que os moradores possam entrar em consenso lá no bairro e eu imagino aí que o cidadão, pelas palavras dele, ele se arrependeu do que fez e eu imagino que agora ele deva buscar uma solução, como ele falou, diplomática. Verdade, mais amigável. Mais amigável, Tá certo. Bom, vamos falar agora de um dilema que, infelizmente, ainda faz parte da vida de muita gente, a falta de iluminação pública. E o pior é que essa situação ainda contribui para outro problema, é a insegurança. No conjunto Galileia 1, no bairro Monte das Oliveiras, os moradores que vivem próximo ao Igarapé do Passarinho estão preocupados com os constantes assaltos. Caminhar pela Avenida Passarinho, na zona norte de Manaus, é uma tarefa que os moradores dessa área procuram evitar. O local é escuro e os postes que deveriam iluminar a passagem de pedestres estão com as lâmpadas queimadas. Como é uma estação de ônibus, as pessoas descem do ônibus aqui durante a noite e se locomovem para o Galileia 2, né? E também aqui para o Galileia 1. E no meio do caminho aqui são assaltadas aqui, porque aqui é deserto, como você pode ver. A Karen conta que esse tipo de crime acontece todos os dias no local. Eu fui buscar meu filho na escola e ali na ponte que não tem iluminação nenhuma e até fechado pela mata, porque não tem poda nas árvores, eu presenciei um assalto. O rapaz estava atravessando com a moto para ir buscar a filha dele. E aí 2 rapazes jovens, que tinham no máximo 16 anos, abordaram o rapaz discretamente. E aí a única reação que eu tive foi pegar meus filhos e sair correndo. E se falta iluminação, sobra mato às margens do Igarapé do Passarinho. Este outro morador diz que já chegou a encontrar arma branca escondida entre as árvores. Então, aí eu peguei e espalhei no grupo, né? As pessoas tomaram cuidado, porque se a faca estava lá, alguém colocou. Então, possivelmente a pessoa estava por perto, já procurando uma vítima, com certeza. Possivelmente uma possível vítima, né? Em um dos pontos mais críticos da falta de iluminação fica o terminal de 2 linhas de ônibus, a 500 e a 550. Quem depende do transporte público diz que o medo por aqui é constante. A gente está em aula de manhã cedo, a gente olha pela janela, a gente sempre presencia assaltos lá na ponte, pessoas correndo, pedindo socorro. Tem crianças que saem do colégio, eles vão passando e olham, às vezes olham para ali, vem com faca, acha faca e mostra pra gente. E é sempre acham faca. Eles fazem os assaltos e para esconder a arma só fazem jogar no meio do mato. A vulnerabilidade é muito alta, né? Porque são vários problemas que combinam com o problema atinge aos moradores. Sobre o problema, a Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Energia Elétrica, a UGPM Energia, informa que está tomando ciência dele através da nossa reportagem. A UGPM informa que vai encaminhar essa pendência para a empresa Manaus Luz, responsável pelas manutenções de luminárias públicas, para que seja solucionado. Homem é assassinado com 2 tiros na comunidade Grande Vitória, na Zona Leste. De acordo com testemunhas, 3 pessoas tiraram a vítima de casa e praticaram o crime. Quem tem os detalhes sobre esse caso é o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. A polícia já tem informação sobre os suspeitos? Oi, Wilson. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Bom, a polícia trabalha na identificação dos suspeitos, mas até o momento ninguém foi identificado ou preso. O que aconteceu foi o seguinte: no fim da tarde desta terça-feira, um homem identificado como
Rony Serrão Machado, de 21 anos, mais conhecido como Ratá, foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Esse crime aconteceu lá na rua Campinas, no bairro Grande Vitória, na comunidade Grande Vitória, por volta aí das 5 horas da tarde. Depois de que tudo isso aconteceu, quando esse grupo chegou, no caso, porque existem 2 versões contadas pela polícia de familiares e de outras testemunhas. As testemunhas informaram que um grupo de 7 homens chegou em várias motocicletas e desses 7, 3 ficaram posicionados, 2 na frente da casa e 1 atrás, no quintal, na porta de trás, para que o suspeito, na verdade a vítima, não fugisse. E logo em seguida, eles invadiram a casa onde o Rony morava com a mãe e arrancaram ele de lá de dentro e na rua acabaram atingindo o rapaz com 2 tiros na cabeça. Em seguida, esses suspeitos fugiram. Já a versão da família é um pouco mais moderada. Disseram que o Rony estava, na verdade, próximo à porta de casa quando foi abordado por esse grupo e em seguida ele foi levado para fora e também atingido com esses 2 tiros. E, enfim, o que acontece é que agora a polícia deve investigar isso porque os suspeitos, que foram apenas identificados como moradores do bairro, disseram que as pessoas, as testemunhas disseram que tudo isso não passa de acerto de contas com o tráfico de drogas, já que o rapaz que morreu tinha passagem por roubo e era usuário, de acordo com a própria família. Mas tudo deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, que realmente trabalha nessa hipótese de execução. Wilson Lima. Agora, Danilo, mudando de assunto, recentemente nós mostramos aqui a prisão de um ex-governador. Agora foi preso também um ex-candidato ao governo. Quem é esse, hein, Danilo? Pois é, Wilson? Que triste coincidência. A situação é a seguinte, o nome do rapaz é Jardelvone Nogueira Deltrudes. Mas ano passado, na verdade nos anos anteriores, você deve ter conhecido ele como o Jardel Cabeleireiro, o candidato a governo do Amazonas do Partido da Pátria Livre, o PPL. O que acontece é o seguinte, ontem, por volta aí das 10 horas da noite, os policiais da Força Tática estavam fazendo um patrulhamento pela Avenida Torquato Tapajós. Bom, de acordo com a própria PM, eles viram que o Jardel, que dirigia um carro modelo Civic de placa NOO 6960, estava em atitude suspeita. Foi então que os policiais abordaram e fizeram um procedimento padrão de abordagem. Já o Jardel disse que estava seguindo para casa e foi então que eles pediram para que eles avaliassem por de fora do veículo alguns objetos que poderiam ser suspeitos. E aí eles encontraram o armamento próximo ao banco do passageiro. Então, o rapaz, no caso o Jardel, ele foi levado para o 10º Distrito Integrado de Polícia e deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Tem também um outro flagrante pelo Jardel no mesmo dia, que é relacionado à receptação. Um objeto roubado também foi encontrado lá, no caso, e ele também deve responder por essa situação. Tudo aconteceu depois que os policiais, que eu disse, faziam esse patrulhamento. Agora, de acordo ainda com a PM, ele vai ficar sob custódia na delegacia e vai para a audiência de custódia na manhã desta quarta-feira. Como eu disse, deve responder por porte ilegal de arma de fogo. O que ele deveria ainda tanto se proteger, hein, Wilson? Pois é, e outra coisa, Danilo, a pessoa pública, alguém que pleiteia um cargo eletivo para representar o povo, tem que ser o primeiro a respeitar a legislação. Eu imagino que ao longo do dia de hoje, o PPL, que é o partido a qual ele faz parte, deve emitir uma nota. E aqui eu tenho certeza que essa não é a orientação do partido, do PPL aí, que foi mencionado por você. Muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. Em Manacapuru, uma criança de 4 anos morreu atropelada. O motorista ainda atingiu outros 2 veículos antes de ser preso. Quem conta os detalhes desse caso para a gente é o correspondente Erison Araújo.
Uma mãe e 2 crianças passavam por esse local aqui na rua Gilberto Mestrinho, no bairro da Liberdade. Quando chegou neste ponto, foram atropelados por um carro desgovernado. O motorista ainda tentou fugir do local, porém colidiu com um outro veículo e só parou quando atropelou uma motocicleta bem aqui neste ponto. A criança de 4 anos que estava com a mãe não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. A mãe e outra criança, inclusive um bebê de colo, foram resgatados e levados para o hospital aqui de Manacapuru com vários ferimentos, porém sem risco de morte. Após o acidente, que teve como vítima fatal um menor de idade, de 4 anos de idade, o autor, Fábio, foi conduzido até a delegacia, ele foi autuado em flagrante, ele encontra-se detido aqui na carceragem à disposição do judiciário. E foi autuado aí pela morte da criança, pela lesão corporal de outras pessoas também, além disso da embriaguez ao volante. O motorista foi identificado como Fábio Marques, de 32 anos. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia do município de Manacapuru, onde foi autuado pelo crime de homicídio culposo, aquele quando não há intenção de matar. No caso, não foi arbitrado fiança pela autoridade policial. O caso já foi repassado ao Poder Judiciário, agora ele aguarda aí a decisão do judiciário local. Já o veículo de Fábio, que ficou aqui no local, foi depredado pela população revoltada com a situação, já que dentro do carro foram encontrados vários frascos de bebidas vazios, bebidas alcoólicas. Esse é o carro envolvido no acidente que matou a criança de apenas 4 anos de idade, totalmente destruído. Para-brisa quebrado, farol destruído, rodas também foram danificadas e também esse lado direito aqui, onde o veículo bateu na motocicleta, também ficou bastante avariado ainda do acidente. Mas os outros danos foram ocasionados pela população revoltada com o acidente. Bom, pela gravidade do acidente, tudo indica que o condutor seguia em alta velocidade lá pelas ruas do município de Manacapuru. Apesar de terem sido encontradas essas garrafas de bebida alcoólica no carro do autor, a gente não teve a confirmação se ele estava sob efeito de bebida alcoólica ou não. Ele vai responder pelo crime de homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar. Já há, inclusive, uma legislação aprovada, uma nova lei aprovada, que agora as pessoas que matam no trânsito sob efeito de bebida alcoólica vão ter pena superior a 4 anos e vão responder pelo crime de homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. Nesse caso aí, a gente não tem a confirmação se ele estava ou não sob efeito de bebida alcoólica. E nos últimos dias, um grande volume de chuvas caiu sobre Manaus. E além dos problemas de crateras que surgem no asfalto em várias áreas da capital, outro transtorno que acomete a população são os alagamentos das ruas e, na maioria das vezes, provocadas pela falta de saneamento básico. Lá no Lírio do Vale 1, na Zona Oeste, a cada chuva, a água invade as casas e deixa uma das vias intrafegável. Este vídeo foi gravado durante o feriado de Natal. Nas imagens feitas pelos moradores, a rua General Figueiredo, no bairro Lírio do Vale 1, aparece submersa. Segundo os moradores, a situação se repete toda vez que chove. Os bueiros, se você observar, está cheio de areia. A tubulação que foi feita aqui, ela não é adequada. Eu acho que se fizesse uma galeria aqui, melhoraria, ia melhorar. Moradora da rua há mais de 30 anos, Dona Eliana relata que durante todo o inverno enfrenta um caos. Com a rua alagada, fica sem poder sair de casa. Ilhados, não tem quem está dentro não sai e quem está fora não entra, né? Então, se tiver alguém passando mal, precisando de um socorro, não tem como a gente sair, porque fica cheio mesmo. A água bate aqui na gente, ó. Bate. E o carro vem, entra, a água vai embora para dentro de casa. Por conta dos alagamentos, a solução provisória aqui dos moradores foi levantar um muro para evitar que a água chegue nas residências. Foi o que a senhora fez, dona Miliana? Foi isso que eu fiz mesmo, porque toda vez que chovia, alagava. Nessa época, minha casinha era lá atrás de madeira. Aí eu taquei, aí eu fui economizando, que eu puxei para cá. Mas alagava ela, alagava a minha. Olha, a água estava aqui.
Nós estamos aqui num dos mercadinhos da rua e essa aqui é a situação. A dona também teve que levantar um muro para evitar a entrada da água e isso te atrapalha no dia a dia porque os clientes têm que passar por cima do muro para entrar no mercadinho. Até com o muro já alto, entendeu? Alaga do mesmo jeito, porque os carros passam e jogam para cá. Vale se não tiver o muro, né? Ali se não tivesse o muro. Na política eles passam aqui, promete, mas quando passa a política esquece. Eu quero até vender a minha casa para ir embora daqui para outro lugar. Eu moro numa área nobre praticamente. Eu moro do lado do DB, do lado do shopping, Ponta Negra, mas a rua é péssima. Eu quero vender para ir embora daqui, eu não aguento mais essa situação. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que já mapeou as necessidades da área e constatou que será necessário substituir a rede de drenagem por uma nova, uma vez que os moradores construíram suas casas em cima da antiga rede. O projeto da obra já está sendo confeccionado e será executado conforme a conclusão dos trâmites. No bairro Compensa, um buraco no asfalto do beco Anajás vem preocupando os moradores. Segundo eles, o asfalto cede a cada dia. E eles temem que, como as outras situações que a gente vem mostrando, de crateras gigantes que surgem no asfalto, esse problema também ocorra por lá. O buraco está aberto há 3 meses. Segundo os moradores do beco Anajá, no bairro Compensa 2, o problema pode esconder outro maior, já que em toda a extensão da via, o asfalto apresenta sinais de desgaste. Se for ver aqui por baixo aqui, esse buraco já está indo mais ou menos até ali, assim, ó. Porque conforme o barro vai levando e o buraco vai abrindo. Já os carros, quando passam aqui, eles já passam bem, rezinham a parede, arriscada a bater o carro, derrubar a parede do pessoal aí. Este morador teme que o problema se agrave e acabe atingindo as residências. Que a gente mora, ela é bem próxima aqui, a nossa rua já é estreita. E com relação também a acidentes, porque aqui crianças, carro, moto, porque aqui quando chove isso aqui praticamente fecha, né? Ainda segundo os moradores, a Secretaria Municipal de Infraestrutura foi notificada sobre o problema, mas nunca foi ao local. Não tivemos resposta nenhuma, e no entanto que nós procuramos então a imprensa, né, para a gente divulgar isso, porque já que a gente indo direto com eles não estão resolvendo, então nós procuramos outros meios. Um dia desse a gente percebeu na televisão, viu na televisão, né, aquele acidente, um pequeno buraco, e se transformou em uma grande cratera. Então nós estamos com medo que isso venha acontecer. A Secretaria de Infraestrutura informa que uma equipe, né, deve se deslocar para essa área aí para poder verificar o problema. E por falar em buraco, a gente vai agora ao vivo para a Compensa 2, onde um trecho da Avenida Brasil foi interditado após a calçada desmoronar durante a chuva de segunda-feira. O Danilo Alves está ao vivo no local e traz as informações para a gente. Danilo, já tem alguma previsão de conclusão dessa obra? Como é que está a situação por aí? Olha, Carol, a previsão para entrega dessa obra é hoje, essa quarta-feira. E pelo visto a gente vê que parece que realmente vai ser entregue, porque a estrutura aqui está praticamente pronta, porque o talude já foi reconstruído, eles estão enxertando aqui com um material que parece ser ou concreto ou seixo, acredito que seja um desses dois materiais, e depois de completarem esse enxerto, eles devem colocar não só essa massa asfáltica que já foi colocada, mas também o resto do asfalto para poder colocar a calçada, né, que falta ser construída. Então, aqui ó, a gente vê que ainda tem os dentes de dragão fazendo a contenção e uma parte já da calçada, na verdade da faixa aqui da via, ó, da calçada e dessa faixa aqui, essa faixa da esquerda, já foi liberada para os motoristas. Então, a questão de interdição do trânsito já pode ser, né, feita ali, já descartada, né, como uma espécie de empecilho, porque o trânsito já foi liberado aqui para as pessoas que trafegam por essa área. Agora, a questão da obra em si ainda tem que ter uma avaliação, porque além da questão, né, de toda a demora em ter
começado, em ter iniciado essa obra, tem também o tempo, né? A chuva, que pode também atrapalhar os técnicos da Seminfra nessa quarta-feira. Mas tudo leva a crer que deva estar terminado essa obra por aqui. A gente mostra mais uma vez como é que está a situação aqui do local, porque a gente sabe que quando o nível da água desse igarapé, que agora vocês estão vendo que não está com um nível tão alto, mas quando chove muito, os níveis aqui pluviométricos, né, acabam atingindo um nível muito grande, um nível muito alto. E imagina só, o nosso solo, que já é tão frágil, acaba se encharcando e situações como essa acabam acontecendo. E é por conta disso que eles estão agora fazendo essa estratégia, Wilson e Carol, que é para colocar esse enxerto de concreto para que a estrutura fique firme e que a água não acabe penetrando ali para fazer encharcar esse material, esse solo, e que toda a estrutura que foi construída, no caso calçada ou asfalto, enfim, não se comprometa. Mas a gente sabe que é um risco tanto pela técnica feita, porque a gente sabe que a força da natureza é assim mesmo, e acreditamos que com esse trabalho feito hoje e nesse trecho aqui de 15 metros, que deve ser reconstruído ainda nessa terça-feira, seja concluído. Acredito que a obra seja concluída, só vai faltar a calçada, que eu acho que ainda vai demorar mais um tempo. Né, Carol? Tá certo, Danilo. Olha, agora nós nos aproximamos de 7 horas da manhã. O trânsito aí no local parece tranquilo, apesar da obra, pelo que a gente pode ver aí, ó, a fluidez dos carros. Realmente a obra já está bem avançada e a gente espera, né, que ela seja eficaz. Os testes virão, porque as chuvas não vão parar. A tendência é que continue chovendo bastante aqui na nossa cidade. E a gente espera que a obra seja realmente eficaz. Vamos ver, agora falta aí o trecho da calçada, como você bem disse. As pessoas, os pedestres ainda devem observar e ter cuidado nessa área. É importante que use a calçada do outro lado, né? A gente viu ainda há pouco ali uma senhora atravessando, acaba ficando ali na rua, dividindo o espaço com os carros. O risco de acontecer um atropelamento ou algum acidente. Então a gente chama a atenção para que as pessoas usem o outro lado da calçada, mas como nós já vimos, obra bem adiantada. Obrigada, Danilo, pelas informações. Carol, te garanto que se a prefeitura tivesse feito um trabalho preventivo no período de estiagem, quando o sol é forte, tenho certeza que gastaria menos recursos. Sim. E a gente não teria tanta dor de cabeça. E aí eu volto a falar sobre aquela situação que acontece ainda na Avenida Brasil, né, lá na frente da prefeitura, de um pedaço ali, um trecho desse hip-rap que também corre o risco de desabar. Será que a prefeitura está esperando aquela estrutura via abaixo para ela poder fazer alguma coisa? Pois é. E depois do intervalo tem nossa interação com a Rádio FM O Dia e a gente vai falar sobre a revogação da prisão do ex-governador José Melo. E a gente mostra ainda como foi a votação do orçamento para 2018. A emenda que previu o reajuste da database dos professores foi rejeitada e eles protestaram. É só um instante, a gente volta já.